Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos coisas impossíveis acontecendo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que quando você entregar a sua vida realmente para Jesus, que você acreditar em Deus de todo o seu coração, acreditar realmente, sem duvidar, você vai começar a dividir a sua vida em duas etapas e vai começar a ver realmente coisas que antigamente você não via. Eu, quando estava pensando sobre essa frase, sobre essa mensagem de hoje, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, mas não da parte boa, mas das partes que, vamos dizer assim, eram as minhas doenças. A primeira delas era a insônia. Como eu tinha dificuldade para dormir. Eu vivia uma vida noturna. Todo dia, por volta das 6 horas da manhã, era o horário que eu ia dormir e por volta do meio-dia eu acordava. E assim era ad eterno. Desde os meus 15 anos era praticamente isso que eu vivia. Sempre ia cansado para a escola, dificilmente conseguia dormir no horário certo, Então minha vida era cheia de hábitos noturnos. Outra coisa também que era muito normal acontecer, eu tinha gastrite, tinha dor de estômago, então sempre a minha barriga estava queimando, sempre eu tinha dificuldade para me alimentar, tanto que eu tenho 1,90 m, eu pesava 68 quilos, então vocês imaginam a minha altura e o meu peso, O meu apelido era Magrelo, Por que será? Porque era extremamente magro. Tinha depressão, isso nunca foi, vamos dizer assim, nunca fiz nenhum tipo de tratamento, nunca busquei um profissional nem nada, mas a tristeza era algo de mim. Tanto que eu tinha o hábito de escrever poesias e só escrevia quando eu estava triste. Eu tenho mais de 1000 escritas. Então você imagina por quanto e quanto tempo eu passei sentindo isso dentro do meu coração, essa tristeza. Outra coisa que eu sentia constantemente era o sentimento de abandono e solidão. Ainda que eu tivesse pessoas do meu lado, esse sentimento de solidão, ele era assim constante. E ao longo da vida a gente vai adquirindo outras doenças e outras coisas, Eu já tive hanseníase, e a hanseníase é a lepra da Bíblia. E o tratamento dela é a quimioterapia. Então você trata a doença para que ela pare de se expandir. Mas onde ela já atacou, você fica com uma insensibilidade na pele. Então o tratamento serve para que ela não vá para outras partes do seu corpo, mas aonde o vírus pegou, aquele lugar você não sente mais nada. Você podia colocar gelo, podia pôr agulha, podia queimar, podia fazer o que fosse na pele, que o sentimento eu não sentia, mas a pele ela sofria as consequências disso, E a gente vai percebendo que tudo isso, todas as vezes, tive gastrite ou as outras, eu sempre procurava ajuda na onde? Sempre procurava ajuda em médico, sempre procurava ajuda naquilo que a gente acha que é o normal, E outra coisa que eu tive também foi que numa das viagens que eu tinha feito, eu caí dentro de um córrego, só que esse córrego era como se fosse assim onde estava o esgoto do lugar. E eu fiquei durante 5 anos tendo coceiras no corpo e não sarava. Podia ir no médico, podia na onde fosse. E você imagina umas feridas que coçava até sair sangue. Durante 5 anos isso incomodando a vida, e você buscando um tratamento, e era pomada, e era remédio, e era o que fosse, e nada dava jeito. Então você imagina, essa era a minha vida. E a gente vai aprendendo a conviver com as coisas. Porque assim, você já tá triste mesmo, já tá deprimido, já tem vontade de morrer, já tem tudo. Então uma coisa a mais ruim que acontece, ela não, vamos dizer assim, não tem tanta importância, É mais uma, E aí a gente vai vivendo numa penúria que parece que aquilo é a vontade de Deus. E aí eu percebo que
Quando eu busquei o Senhor, eu não busquei Ele porque eu queria a cura de alguma desses montes de problema, porque para mim isso já nem era mais problema. Quando a gente aprende a conviver com o problema, ele deixa de ser problema. E aí que é o equívoco de muitas pessoas. Não é feliz? Mas tá bom, né? Tá bom. E vive isso. Então eu busquei o Senhor, eu aprendi a adorar o Senhor porque eu tive um encontro com Deus. Eu fiz um acampamento da igreja, mas não foi o acampamento que me deu a conversão, foi o contato com a palavra de Deus que me converteu. Porque se eu fosse olhar o que humanamente aconteceu nesse lugar, aconteceu muitas coisas que não foram boas. E eu não vou julgar essas pessoas nem nada, porque assim, todos nós, enquanto igreja, nós estamos caminhando e não tem ninguém perfeito. Perfeito está dentro da palavra do nosso Senhor Jesus, ou quando nós agimos amando dele. Não por ego, não por vontade, nem por nada, mas por amor ao Senhor. E quando eu comecei a me converter e a fazer, curiosamente, tudo aquilo que vinha de doença da minha vida começou a se desfazer. Não porque eu pedi para Deus me curar, mas é impossível que Jesus esteja dentro de você e Ele não melhore aquilo que é os teus problemas e aquilo não comece a passar. E eu convivi quantos anos com isso dentro de mim? Quantos anos com depressão, com doença e com tudo esse tipo de coisa? Se a gente vai lá em Marcos 5, versículo 25 e 29, a gente nota que existe a mulher do fluxo de sangue, a mulher que tinha uma hemorragia. E eu me vejo muito nessa mulher, me vejo muito nessas mesmas ideias de achar que a minha cura ia estar na medicina, que o meu problema, quem ia curar ia ser um médico. E lá a palavra diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Vocês conseguem imaginar a alegria dessa mulher? Você consegue entender o que é 12 anos passando com algo todos os dias? E tem um detalhe. Naquela época, quando a mulher menstruava, eles tratavam ela como impura. Então ela tinha que se recolher durante um período e não podia ficar perto de ninguém. Essa mulher, pela hemorragia, com certeza ela era tratada como impura. Então não bastava simplesmente a doença, mas toda a discriminação que ela sofria. Gastou todo o dinheiro tentando um tratamento, procurou e fez tudo, e muito pelo contrário, sempre piorava. Mas bastou Jesus, bastou a fé que ela teve, não custou nada, não teve custo nenhum. E simplesmente Jesus foi lá e fez um milagre. Se você continuar lendo essa passagem, Jesus estava no meio de uma multidão e quando ela toca nele, ele sente, ele diz assim: olha, alguém me tocou. E os discípulos falam: mas Senhor, tá cheio de gente perto de você. Ele falou: não, alguém me tocou porque saiu poder de mim. E aí a mulher diz para ele o que estava acontecendo. Percebe que a vontade de Jesus é curar todo aquele que tem fé. E de graça, não tem custo nenhum. Você imagina quantos problemas eu não convivi na minha vida, que quando Deus entrou dentro da minha vida, tudo isso mudou. Curiosamente, até mesmo a hanseníase, que eu não deveria sentir mais o meu cotovelo e nem o meu braço, o Senhor fez um milagre nisso também. O dia que eu fui na médica e eu fui questionar ela, eu falei: doutora, será que tem alguma possibilidade de eu não ter tido hanseníase? Ela falou: não, tem os teus laudos aqui, eu tenho os teus exames, você tinha hanseníase sim. Ela falou: por quê? Ela falou assim: eu tô sentindo de volta o meu braço, né? Não era pra sentir pelo que a senhora me disse. Ela falou assim: olha, eu só tenho uma coisa a te dizer. Agradece a Deus pelo milagre que você recebeu, porque isso daí não é todo mundo que tem. Nessa época, quando aconteceu isso comigo, eu nem tinha me convertido ainda. Mas percebe como que Deus ele vem preparando as coisas. Deus ele usou as características que eu já tinha hoje para fazer a obra que eu já faço hoje. Mas antes eu não sabia quem servia. Antes eu não sabia quem era o meu amor, eu não sabia quem era o Senhor da minha vida. E hoje eu olho a minha vida, que eu durmo bem, não tenho mais gastrite, as consequências da hanseníase eu não tenho mais.
A coceira depois sumiu. Não tenho mais coceira, não tenho mais ferida, não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Não tenho mais depressão, não tenho mais sentimento de solidão, não tenho mais tristeza, não tenho mais nada. E o que mudou na minha vida? Foi um remédio? Foi um tratamento? Não. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, que eu comecei a ler a palavra de Deus, que eu comecei a buscar o Senhor, tudo de ruim saiu da minha vida, tudo aquilo que eu era acostumado, tudo aquilo que me aprisionava. Eu já contei isso no áudio já, mas uma das coisas que eu percebi depois de um tempo é que uma pessoa falou assim: nossa, você tem um sorriso tão bonito. E eu olhei o sorriso. Depois de 27 anos você parar e olhar no espelho que você tem um sorriso no rosto, que a tristeza não permite você sorrir. Eu não sei qual é a sua condição hoje, eu não sei no que você acredita, eu não sei quais são as tuas doenças, os teus problemas, eu sei que todos eles somem com a presença de Jesus. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, toda a nossa vida, ela se modifica. Só que ao longo do caminho, ao longo de toda a caminhada, uma coisa você pode ter certeza, que muitos vão rir de você. Isso é fato. Principalmente quando você começa a testemunhar, porque as pessoas elas acham que te conhecem. Porque enquanto você peca como elas, você é o melhor amigo. Mas a partir do momento que você quer ser luz, pior pessoa. E às vezes você vai contar sobre o que Deus tem feito na sua vida e eles vão rir. E você acha que eles não riram de Jesus? Se a gente continuar essa passagem da mulher do fluxo de sangue, enquanto Jesus, ele não estava ali para curar essa mulher. Ele estava indo fazer um outro milagre. Lá em Mateus 9, versículo 24 e 25, Jesus estava indo ressuscitar uma pessoa que já estava morta. Então, quando ele chegou lá e disse que ia fazer isso, você imagina o que aconteceu. A palavra diz assim: disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Percebe que enquanto Deus não tinha feito o milagre, estava todo mundo rindo. Ela está morta, já está desenganada, essa daí não tem mais jeito. E às vezes é assim que eles olham a nossa vida. Esse já está morto, esse daí é um drogado, esse daí é um nada. Ixi, esse daí não tem mais jeito não, está condenado. E a gente percebe o que Deus vem fazendo dentro da nossa vida. O trabalhar e o agir de Deus. Deus nos pega pela mão e levanta. Enquanto todo mundo está rindo. Você sabe como é que eu sei que um milagre vai acontecer na vida de uma pessoa? Quando Deus usa da boca dessa pessoa para dizer o que vai acontecer e todo mundo ri. Essa para mim é a maior confirmação, o riso. Porque o diabo pode não acreditar no poder de Deus, mas a nossa fé, ela move montanhas. E ela vai muito além de tudo isso. Então às vezes você pode ter um sonho muito doido dentro do teu coração, mas se o Senhor estiver te levando pela mão, meu querido, pouco importa. Você vai chegar lá, você vai ver e você vai viver. Só que a diferença que eu acredito da minha conversão é que eu não busquei o Senhor por interesse. Mas eu encontrei no Senhor um amigo. Eu encontrei no Senhor tudo aquilo que eu não tinha sozinho. Eu encontrei aquilo que talvez no papel era o meu desabafo. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus e começa a ver como as coisas se encaixam, eu começo a perceber que tudo aquilo que eu tinha saudade, que eu sentia falta, a palavra de Deus me preencheu. Que todo aquele tipo de doença que a gente tem é justamente por viver longe de Deus, por não se alimentar da palavra de Deus. Até o meu peso, até mesmo isso, foi pro caminho certo. Tudo se encaixou do jeito certo na minha vida. Tudo, não ficou nada fora do lugar. Só que eu não tive apego por nada. É claro que às vezes a gente caminha e não caminha sobre a perfeição não. Tem pecados que eles vêm nos acompanhando. Mas quanto mais a sabedoria vai aumentando na nossa vida, mais esses pecados eles têm menos relevância sobre a nossa vida, até que chega um ponto que eles não têm mais sentido. Você já não sente mais bem fazendo aquilo como você fazia. Porque muitas vezes aquilo que você fazia era um remédio. A gente precisa se dopar, a gente precisa se entorpecer, a gente precisa teoricamente sentir, porque estamos mortos realmente. E às vezes nós que estamos rindo dos outros e tiramos o poder e a credibilidade de Deus. Nós temos que nos unir. Muitas vezes vocês veem eu falando as coisas sobre a igreja, mas o meu papel não está aqui para destruir a igreja, muito pelo contrário, mas para exortar. Da mesma forma que Paulo exortava a igreja.
Se nós podemos ser melhores e o Senhor nos capacita para isso, por que não ser? Não tem o menor sentido em continuar fazendo tudo igual, sendo que pode ser melhor. Você não quer a sua cura? Você não precisa para Deus para ser curado. Eu não pedi para o Senhor nada disso que aconteceu comigo. Eu nunca orei falando, olha, Senhor, cura isso, porque eu não aguento essa doença. Ó, Senhor. Vocês olharem a minha oração de todos os dias, eu só peço perdão e agradeço o que eu recebo. Só porque eu já acho que eu estou recebendo mais do que eu mereço. Se a gente olha o paralítico, onde eles colocaram ele diante de Jesus, e ao invés dele curar a enfermidade, Jesus disse, olha, os seus pecados estão perdoados. E todo mundo disse, isso é fácil fazer, eu quero ver fazer ele andar. Se você sente que os seus pecados estão perdoados, somente Deus pode perdoar pecados. E claro que a cura do corpo é boa, mas o que adianta você ter um corpo são, sem Deus perto, sendo que esse corpo são vai ficar cheio de doença depois? Não adianta a gente achar que vai apartar Deus e que só precisa dele quando tudo não está bem. Muitas vezes a dificuldade que a gente vive. E uma coisa eu tenho aprendido. Se Deus dá uma dificuldade para você e nem com ela o seu coração é quebrantado, essa dificuldade se torna um castigo. E você se torna uma pessoa extremamente amarga. E aí você quer impor as regras acima dos lugares para justificar. É a mesma coisa se você tiver uma vaga de 12 de deficiente e alguém parar um pedacinho da vaga e você querer ir lá brigar com a pessoa porque ele tomou a sua vaga. Onde está o amor? Se eu não consigo perdoar uma pessoa por uma coisa tão boba, e às vezes o que a gente precisa é medir a proporcionalidade que a gente faz. Eu duvido se uma pessoa não ir lá e arrumar uma briga e bater na outra e fazer, e acha que está certo. Por quê? Porque eu tenho direito. Enquanto eu continuo impondo direitos em cima do amor, eu nunca vou aprender a lição mais importante, que foi que Jesus deu. Jesus tinha o direito porque ele era o Filho de Deus, mas muito pelo contrário. Ele serviu como sacrifício. E às vezes a gente quer ficar colocando o nosso direito. Eu tô na vaga na fila de 12, é o meu direito, então eu vou brigar com quem for pelo meu direito. Você pode brigar com quem você quiser, mas uma coisa eu te falo, você está fadado e condenado a viver uma vida de amargura, porque eu não consigo enxergar uma pessoa cheia do Espírito Santo com esse tipo de comportamento. Então começa a pensar, aonde você tem brigado, com quem você tem discutido e a quem você tem servido, porque isso não parece com nada com o que Deus ensina. Você pode estar cansado da tua vida, pode estar amargurado, pode estar querendo achar alguém para descontar. Pode, claro que pode, e eu não tenho dúvida que você não esteja, porque eu não vejo o traço de Deus nos teus comportamentos. E não sou eu que te condeno, assim como eu condenava a mim mesmo pelas minhas próprias escolhas. E eu olho a eu no passado e tenho dó? De maneira alguma. Eu tinha exatamente o que eu plantava. Exatamente, nada além. Deus não é injusto. Que a gente tem que tirar essa noção de coitado. Não existe ninguém que é coitado. Cada um fez as suas próprias escolhas. E se você não aprendeu do jeito certo, Deus vai te dar uma oportunidade de aprender de outro jeito. Não aprendeu também? Amém. A tua vida no meu coração não dói em nada. O Senhor, assim como muitos, Ele vem curando e vem transformando e vem lapidando. Aqueles que não estão na sua presença não vão ter esse tipo de graça. Só que nós vamos ter que conviver entre todas as pessoas. E você sabe o que a gente pode fazer? Orar por essas pessoas. É a única parte que nos cabe. Orar por aqueles que não entenderam a mensagem do Senhor. Uma coisa eu sei. O preço da arrogância é o sorriso que falta na boca dessa pessoa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa tratar de todas as tuas enfermidades. Que a mesma graça que eu tive, você tenha também. Que você entregue a sua vida a Jesus sem duvidar. E que o milagre realmente possa acontecer na sua vida. E que a partir desse dia, tudo será diferente. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.